dia para você que está ligado na programação do SBT. Começamos a semana, obrigado pela sua presença. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro e que é hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno, eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo. Dois adolescentes e uma criança da mesma família morrem eletrocutados no meio da rua por cabo de alta tensão que se rompeu. Kátia Gomes. Uma grande tragédia, Malta. Dois adolescentes, um de 14 e outra de 17. E uma criança de 5 anos foram enterrados ontem sob grande comoção de toda a família. Os três estavam passando por essa rua, estava chovendo e quando eles pisaram na água, eles foram eletrocutados porque o fio ali de média tensão daquele poste havia se rompido. Daqui a pouquinho eu volto com os familiares que estão muito abalados. Eles já estão aqui com a gente, Malta. Nossa, gente, e é um negócio daqueles que ninguém espera, né? Embora a gente vai apurar já que a comunidade já vinha tendo sinais claros de que aquela fiação estava perigosa. A gente já vai voltar para lá ao vivo. Você vai ver também, mulher é assassinada a facadas pelo noivo na frente do filho de 12 anos de idade. Vitória Mello. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. O suspeito, Alexandre Ribeiro, de 47 anos, está foragido. Câmeras de segurança do prédio flagraram. A gente traz. Pai mata filho em Sobradinho e depois ateia fogo em parte da casa onde eles moravam. O delegado responsável pelo caso vai falar com a gente ao vivo já. Sejam todos muito bem-vindos, nosso jornal já está no ar. Vamos começar falando da tragédia desse último fim de semana? 2 adolescentes e uma criança da mesma família morreram eletrocutados em Ceilândia. A chuva e um cabo de alta tensão solto foram os responsáveis pela tragédia. Uma tragédia difícil de acreditar. 3 pessoas da mesma família morreram eletrocutadas na QNP 24 em Ceilândia na noite da última sexta-feira, após um fio de alta tensão se romper. Kelvin Michel Madureira de Andrade, de 14 anos, Karina Madureira da Silva, de 17 e Sofia Emanuele Batista Madureira, de 5 anos. Nesse vídeo caseiro, as 2 garotas aparecem brincando. Segundo os familiares, Kelvin teria ido buscar a sobrinha Karina e a prima Sofia no terminal de ônibus. Estava chovendo no momento e as meninas passariam o fim de semana com eles. Quando voltavam para casa, os 3 não viram fio de alta tensão caído na água e levaram um choque. Kelvin ainda tentou salvar as garotas, mas não conseguiu. O homem que passava de carro pelo local e esse vizinho tentaram socorrer os jovens. O motorista também levou um choque e foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga. Quando eu saí, já vi as pessoas se debatendo aí, né? E não pude fazer mais nada. Mas o fio rompeu, pegou elas, né, e foi eletrocutado na hora. Os moradores da região denunciam que o cabo estava soltando faíscas há muito tempo e que o problema nunca foi resolvido. A moça que mora do lado da rede diz que só ela tem várias ligações de ocorrência que foi feita na Neoenergia e eles vinham só emendavam o cabo, não trocavam o cabo. Então, portanto, que depois do acontecido, nós estamos sem energia lá nesse setor todinho. Está desde ontem trocando a cabeação todinha. Agora é tarde para ter trocado. Era para ter trocado muito antes. Em nota, a Neoenergia disse que lamenta profundamente o acidente e que está prestando solidariedade e apoio às famílias das vítimas. Agora, a Polícia Civil vai investigar se houve responsabilidade da empresa de energia. A perícia, foi feita a perícia no local e ao final nós teremos um quadro mais apropriado para poder afirmar se há ou não responsabilidade criminal de alguém. Os 3 foram enterrados no domingo no cemitério de Planaltina. Antes dos corpos
corpos serem trazidos para o velório, a funerária levou os jovens na Papuda para o pai da Sofia, de 5 anos, que está preso, se despedir deles. O detento não conseguiu autorização para acompanhar o enterro. Os 3 corpos foram lá e ele olhou as crianças lá e chorou muito, ficou muito emocionado, mas assim, só teve o momento de ver e pronto. A irmã do Kelvin ainda não consegue acreditar na tragédia que abalou toda a família. Ele nunca deu trabalho para ninguém. Desde sempre era um menino que gostava de ajudar todo mundo. Ajudava minha mãe o tempo inteiro aqui. Entendeu? E eu acho que ele não merecia ficar passando por isso, não. A não ser que a perícia constate algo completamente fora do esperado, há razões para entender que a responsabilidade é da Companhia de Energia Elétrica. No mínimo, uma responsabilidade civil, né? Porque é a prestadora de serviço, é a empresa por trás do fornecimento de energia elétrica. Agora, o que a polícia vai tentar entender é se existe uma responsabilidade criminal que pode ser imputada a algum funcionário ou algum gestor da companhia, se constatar que pelo ato negligente, imprudente ou imperito, a tragédia teve como resultado. Ainda falando sobre esse assunto, a gente vai acionar a repórter Kátia Gomes, que está acompanhando os detalhes dessa história trágica. Ô Kátia, você tem novidades para a gente? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, né? Olha que notícia mais trágica. 3 pessoas da mesma família que perderam a vida aí por causa de uma tragédia, né? Talvez nem dá para dizer que seja uma tragédia, porque segundo os vizinhos, teria sido uma irresponsabilidade da empresa de energia, porque o cabo já apresentava problema há algum tempo. Vou mostrar aqui para vocês, a gente está aqui ao vivo, no local onde tudo aconteceu. O cabo, que seria esse aqui, que o nosso cinegrafista Dentinho está mostrando, ele já vinha há mais ou menos 6 meses soltando faíscas. E há muito tempo, há alguns anos, ele já vinha apresentando problema, os moradores sofriam com queda de energia aqui na região, e toda vez que eles pediam para a empresa de energia consertar, eles vinham aqui, faziam um remendo e não trocavam o cabo de forma definitiva, né? Então, a empresa, ela inclusive mandou uma nota dizendo que por conta da forte chuva que caiu na sexta-feira, também tiveram ventos fortes e raio, que o cabo se rompeu. Então, eles afirmam que esse cabo se rompeu por causa disso. E falaram, inclusive, que no mês de agosto houve uma manutenção na fiação aqui da região e o problema que tinha aqui foi resolvido, né? A Neoenergia também diz que está dando apoio psicológico para a família e também que barcou, né, com os custos do enterro. E para falar justamente sobre isso, eu vou conversar aqui com o Fernando, que é irmão do Kelvin, menino de 14 anos, que morreu nessa tragédia. A família inteira está muito abalada, né, Malta? Como que não fica? O Kelvin, ele saiu de casa, ele tinha ido até o terminal de ônibus para buscar a sobrinha dele e buscar também a prima dele, a sobrinha dele, que é a Karina, de 17 anos, e a prima dele, de 5 anos. E quando eles voltavam para casa, passavam exatamente nesse ponto, o chão estava molhado, né, tinha chovido bastante, o cabo de energia se rompeu e eles acabaram levando um choque. O irmão do Kelvin, ele foi um dos primeiros a chegar aqui no local. Quando você chegou aqui, né, você sabia o que tinha acontecido? Como é que você soube que seu irmão tinha sofrido um acidente? Primeiramente, né, boa tarde a todos. É uma honra, né, poder dar aqui meu depoimento, né, em apoio à família, em apoio a todos que estão nos ajudando, né. Agradecer o SBT. Mas assim, eu tinha saído de casa, né, antes dele sair, né, ele me falou que ele vinha buscar minha sobrinha, né. Aí, inclusive tinha luz, tinha tudo, só que aí minutos depois a luz faltou, né? Ele não chegava, né? E isso levantou uma grande suspeita e eu comecei a sentir, né? E eu pedi a Deus, né, que algo não tivesse acontecido. Só que quando eu cheguei no local, os bombeiros já estavam aqui, já estava tudo enfaixado. E um amigo meu chegou a me falar que tinha 3 pessoas, né, que estavam em estado grave, né, e eu não sabia. Então eu cheguei no local, perguntei, né,
e fui até o corpo do meu irmão, reconheci ele, reconheci só minha prima, não sabia que a menorzinha ainda estava. Então, para mim, foi uma irresponsabilidade muito grande da Neo Energia, né? Porque semana retrasada, o fio, né, da quadra mais em cima já tinha dado o mesmo problema, né? Por pouco não teve nenhuma fatalidade, mas como a irresponsabilidade continuou, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né? O outro fio aqui apresentou os mesmos sintomas, né? Aconteceu essa fatalidade. Agora eu quero justiça. Eu quero justiça porque é inadmissível, né? O governo tá pagando ali para algo ser feito, né? E na hora de fazer fica eu tô fazendo isso, eu tô fazendo, tá aí. Não que adianta falar e as atitudes não bater com as palavras. Tá fazendo a manutenção, então não era para ter acontecido, né? E assim, eu não tenho nem palavras, eu cheguei aqui, eu vi meu irmão, eu vi minha sobrinha, eu não tinha como mais fazer nada por eles, né? Então, gente, eu só peço apoio a todos. Eu só peço apoio a todos que estão nos ajudando nesse momento mais difícil. Um momento muito doloroso. A formatura dele ia ser hoje. No ano. Tava tão feliz. Ele ia terminar o ensino médio. Com 14 anos. Ele ia fazer 15 anos agora. E uma fatalidade dessa. Meu irmão. Ele estava concluindo já o ensino médio? Ele era adiantado? Sim. Muito adiantado. Era um menino de luz. Sempre levava os colegas dele passando a nossa terra. Falou, irmão, eu vou te levar, eu vou pagar a seu revisão. Eu falei até assim, irmão, pode pagar, eu vou vender jujuba para pagar. Falei, irmão, tu comprou 2 caixas, falei até brincando, que uma eu vou comer e a outra você vende. Assim, o menino era um exemplo. Gente, isso não pode ficar assim. Nos ajude, quem puder. A gente tem que fazer justiça. Porque se algo tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem como. Fernando, eu vou conversar um pouquinho aqui com o André, porque o André também ajudou, não foi, André? Você é o que da família, André? Eu passei a ser, né, me considero um irmão da família agora, porque eu não conhecia nenhuma das vítimas, mas em momento nenhum passou na minha cabeça em grau de parentesco. Como é que foi? Você estava passando aqui no momento, você viu os 3? Eu moro na casa ao lado aqui, né, do acontecido. O carro rompeu justamente em frente à minha casa. E na hora do ocorrido, né, com muita gritaria, pedidos de socorro, eu saí para fora para ver e me deparei com toda a situação. Foi quando eu, né, presenciei as 3 crianças ali. Até então não sabia que eram crianças, né, porque a enxurrada estava muito forte, cobriam os 3. E na minha cabeça a única coisa que passava era retirar todo mundo de dentro da água. Até o momento que eu tentei retirar o Kelvin pela primeira vez, sem também entender que era energia ainda. Quando eu levei o primeiro choque, que eu vi a gravidade da situação. Eu olhei para o poste de baixo e vi o fio pendurado. Aí sim eu me caí na realidade da situação. Foi quando eu consegui um cabo de madeira em casa, voltei em casa e peguei e consegui retirá-lo de dentro da água e iniciar o trabalho de reanimação, mas infelizmente nessa hora eu não tinha o que fazer. A gente teve acesso, inclusive, a um vídeo que mostra uma pessoa pegando o Kelvin no colo. É você naquele vídeo? Sim, exatamente. Foi eu que tentei dar esse primeiro socorro aí, mas infelizmente já sem sucesso, infelizmente. Malta, a gente está aqui também com a mãe do Kelvin, a Maria de Fátima. A gente, inclusive, pediu que ela sentasse, porque ela não tem condições de ficar em pé. É um momento muito doloroso. É a primeira vez que ela vem aqui ao local do acidente. Então, assim que ela chegou aqui, ela ficou muito comovida. Dona Maria de Fátima, ele é o seu filho mais novo, né? De 9 filhos. Era o meu caçulinho.
e era meu exemplo, minha estrutura, era minha coluna. Tudo que eu passava dentro de casa, quando eu estava nervosa, ele era o meu... Eu não tomava calmante, ele vinha me acalmava. Mãe, né, assim, calma, vem cá, vamos conversar. Conversava comigo. Eu chegava do serviço todo dia e ele falava assim: oi, mãe, como foi seu dia? Tá cansada? Senta, não precisa fazer nada não, viu? Fica aqui quietinha, porque amanhã você tem que trabalhar. Mãe, pode deixar, mãe, que eu vou estudar, eu vou ser Polícia Federal, mãe, eu vou te dar tudo, mãe. Mãe, a senhora é a coisa mais importante na minha vida. Se a senhora ficar triste, eu fico triste também. Então, a senhora calma, mãe, a senhora calma, a senhora não chora. E eu, tá bom, Kelvin, pode deixar. Então, ele é um exemplo da nossa casa, era a nossa coluna. Todo mundo que queria brigar, ele chegava e falava: não vão brigar, vão se unir. Ó, minha mãe, gente, vamos lembrar da nossa mãe, porque nossa mãe é tudo aqui dentro pra nós, vamos cuidar dela. Então ele tinha aquela preocupação com todo mundo dentro de casa, então ele queria ver todo mundo bem. Então aí quando foi sexta-feira mesmo, eu tinha 2 dias, estava doente de cama. Aí ele pegou e eu deitada, eu falei: onde você vai? Vou buscar a Karina lá na terminal. Aí eu falei assim: ué, Kelvin, e tá chovendo, pega um guarda-chuva e veste uma blusa de frio e vai. Ele vestiu um moletom, tirou o short, vestiu o moletom, vestiu um moletom, blusa de frio, a calça, tudo moletom. E subiu. Aí ele passou, ainda chamou a coleguinha dele não tava, a Mari. Aí ele pegou e subiu. No que ele subiu, aí passou assim uns minutos, aí choveu, deu uma chuva muito forte. Aí eu falei assim: não, tá chovendo, eles devem estar esperando passar a chuva. Aí passou a chuva, ele não chegou. Aí eu falei: ué, a chuva passou, ele não chegou, tá muito estranho. Eu comecei a ligar no celular dela, liguei pra mãe dela, pra minha filha, né, que é a Tatiana, a mãe da Karina. Aí ela pegou, aí ela falou: ué, mãe, peraí que eu vou mandar mensagem. Mãe, a mensagem chega, mas ela não responde. Eu, tá bom, aconteceu alguma coisa, será que essa enxurrada levou esses meninos? Aí eu peguei, aí eu tornei a ligar. Aí não atendeu. Aí quando foi uns minutos depois, aí um bombeiro me ligou. Falou assim: a senhora ligou para esse número? Eu falei: liguei sim. O que a senhora é dessa pessoa? Eu falei assim: de qual número? Ele: esse telefone que a senhora ligou foi de uma vítima. Aí eu comecei a gritar. Eu falei: não, aconteceu alguma coisa com o Kelvin, aconteceu alguma coisa. Aí meu marido pegou o telefone e saiu de perto de mim. Não tinha um pingo de luz, meu celular logo descarregou. Fiquei sem contato com nada e fiquei lá dentro de casa torturada. Não tive coragem de subir aqui. Aí meu marido torturado subiu aqui pra cima. Todo mundo sumiu. E eu, gente, aconteceu alguma coisa com meu filho. Meu filho não tá mais por aqui. Meu filho morreu. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Eu já tava sentindo. Aí depois que um rapaz chegou e falou: os corpos tá tudo lá. Eu entrei em pânico, desespero. Agora eu vou pedir. Eu quero justiça, Sanel. Isso que aconteceu com meu filho, que aconteceu com a minha neta, minha bisneta. Eu não quero que aconteça com mais ninguém. Por isso eu quero justiça. Eu não quero nada de bens material. Só quero justiça. Só isso. Deixa a dona Maria de Fátima respirar um pouquinho, Malta, que a gente entende, né? Como é difícil imaginar a dor de uma mãe. Aqui ao lado está o pai do Kelvin. É difícil para ele também falar, né? Mas o senhor quer falar porque o senhor quer cobrar também justiça, né? O senhor chegou aqui logo depois? O senhor chegou a ver o seu filho? Sim, assim que ela recebeu a notícia, né, que o bombeiro falou que era o celular da vítima, eu saí de casa desnorteado, já estava sem energia, eu subi, só que eu não vim direto, porque eles não passam por aqui, eles sempre vêm pelo meio da 24. Aí quando eu cheguei no terminal, perguntei para alguém se tinha acontecido algum acidente, aí
o rapaz, apareceu um rapaz no terminal, eu pensei que era ali no P4 ali. Aí depois que eu desci pra cá, que eu vim nessa rua aqui de trás, que eu entrei naquela esquina ali, eu já escutei o grito do meu filho. Aí eu já desci, não sei nem como eu consegui descer aqui, ele já estava ali no chão e eu tentando consolar ele. Então eu achava que era só meu filho e minha enteada, a Karina, mas eu não sabia da pequenininha que tinham visto. Quando eu soube da pequenininha, nossa, desabou tudo. Então assim, eu quero que a ANEEL ela se responsabilize, que preste um serviço de qualidade à comunidade, porque na hora de cobrar a conta, eles cobram mesmo, entendeu? Então assim, então a gente vai cobrar um serviço de qualidade, não ficar remendando os fios, entendeu? Troca o fio novo, não fica, porque na hora de cobrar eles não dão desconto. Então assim, é irreparável esse dano à minha família. Eu nunca mais vou esquecer isso. E a comunidade aqui sabe, e tem mais gente para testemunhar sobre isso. Tá, as pessoas aqui, tem muitas pessoas que já se comoveram com o caso e elas vão também querer fazer o seu depoimento, vão querer testemunhar sobre esse fato, essa fatalidade ocorrida. Inclusive a Rayane, ela é moradora aqui dessa casa, ela mora em frente, né, ao poste onde o cabo se rompeu, e ela quer falar também. Você já tinha visto esse problema acontecendo, né? Relatos aqui dos vizinhos dizem que a fiação já estava soltando faísca há algum tempo, a Neo Energia ela vinha até aqui, ela remendava o cabo, mas nunca trocou de fato. É isso mesmo? Isso mesmo, eu sou a esposa do André, moro aqui, inclusive o poste é de frente à minha casa. Eu já entrei em contato com a Enel, meu esposo entrou, os vizinhos daqui também solicitando que viesse fazer a troca, porque nós temos 5 filhos, estava vendo que ia acontecer uma merda. E é tanto que também solicitamos que viessem trocar o relógio da nossa casa, porque o relógio da nossa casa também pegou fogo. Eles vieram, trocaram o relógio da nossa casa e falaram que fizeram um reparo no fio do poste. Esse reparo que deu no que deu. E assim, eu queria frisar mais a respeito do acontecimento, porque nós presenciamos tudo. Meu esposo que tentou o primeiro socorro, nós ficamos aqui tentando mesmo resgatar quem pudesse, e foi um completo descaso da Enel. Eles demoraram mais de 1 hora para vir desligar a energia. As 2 meninas ficaram ali levando choque, mais de 1 hora. A tenente do bombeiro chegou a conversar com a gente e falou: gente, a gente não tem o que fazer, a gente não consegue chegar lá. Mesmo que tivesse uma chance de vida para elas, a gente ia ver eles morrer. Porque a Enel não chegava para desligar a energia. Nós vimos aquelas 2 meninas pegando fogo. Aquela cena daquelas crianças, saindo fumaça do corpo delas. Gente, olha, eu e minha esposa, a gente não consegue dormir desde sexta-feira. Eu tive que tomar remédio essa noite para tentar dormir. Porque a cena daquelas menininhas pegando fogo ali foi mais de 1 hora para eles virem desligar. Rayane, até aproveitando que você disse isso, porque inclusive hoje nós recebemos uma nota bem detalhada da Neo Energia, e ela até comenta em relação a isso. Ela disse que assim que foi acionada pelos bombeiros, eles remotamente desligaram a energia, né, e depois vieram até o local para garantir a segurança. Então você está dizendo que eles demoraram cerca de 1 hora para desligar completamente a energia? Sim, demoraram cerca de 1 hora. A tenente do bombeiro, eu não me lembro o nome dela, mas tenho certeza que no processo tem. Ela mesma veio falar pra gente: vocês têm que falar. Vocês têm que falar, porque se tivesse chance de vida delas, elas iam morrer. Pela demora de vir desligar. Os bombeiros entraram em contato para eles virem desligar. Nós tentamos entrar em contato para eles virem desligar. E foi quase 1 hora, se não foi mais, para eles chegarem até aqui. Meu esposo ainda conseguiu tirar o Kelvin, levando choque, mas ele puxou ele dali, só que as meninas não tinham jeito, elas caíram em cima do fio, não tinha como tirar elas. Então assim, a gente pede justiça, porque, como eu falei, eu tenho filhos, foi de frente à minha casa, poderia ter sido com os meus. O meu filho tem a idade do Kelvin, ele passa aqui toda santa hora.
Tá todo mundo assustado, tá todo mundo apavorado, com medo. E a cena tão triste, né? Porque a informação, inclusive o vídeo, mostra que as duas, né? A menina de 17 e a criancinha de 5, elas acabaram morrendo abraçadas. Juntas, elas estavam juntinhas, uma da outra. Acho que na hora que elas caíram, a neném estava no bracinho da Karina e lá mesmo elas ficaram. Foi muito triste. Foi uma verdadeira cena de terror. Ver elas ali há tanto tempo, pegando fogo. Gente, saía fumaça do corpo das duas. Olha, ontem lá no enterro, pra mim não teve coisa pior. Eu sinto até agora a dor daquelas mães. Eu sou mãe e eu sinto até agora a dor daquelas mães, porque foi triste. Foi muito triste. Eu acho que a Enel, ela tem que se responsabilizar e tem que resolver o problema para que não percam mais vidas, porque não é só nesse poste. Mais para cima tem poste assim, mais para baixo tem poste assim. Vai precisar morrer mais quantos? Muitos moradores tinham feito denúncia, né? Inclusive pedindo o reparo. Você foi uma dessas? Sim, eu fui uma dessas. Pedi o reparo do poste e tanto que eu pedi o reparo do meu ponto ali de dentro de casa de energia também. Esse eles vieram trocar, porque esse eu tenho que pagar, né? Esse é cobrado de mim, esse eles vieram, colocaram um novinho, mas o poste não. O poste não. E não venha dizer que não tem nenhum registro, porque tem. Porque como é que eles vieram trocar o relógio de dentro da minha casa sem eu pedir, sem ter nenhum registro? Porque foi isso que o presidente falou, que não tinha registro de pedido nenhum pra cá. Como é então que eles vieram trocar aqui e vieram fazer um reparo aí sem registro nenhum? Pelo amor de Deus, gente, chega. 3 crianças. E assim, de uma mesma família, né? Então, a dor dessa família de perder 3 pessoas. O Kelvin, que é o filho da Dona Maria de Fátima, tinha 14 anos, ele era tio, né, da Karina, de 17, e primo da Sofia, de 5 anos. Assim, uma dor da tragédia inteira, não é isso? Ele era tio dos 3, porque o pai da nenenzinha, ele era tio também. Ele era tio da Karina e tio do pai da Sofia. Ele era tio de todos, o Kelvin. E família grande, né? A senhora, 9 filhos, a família da Karina, a mãe da Karina era 4 e da Sofia, 5. A Sofia era filha única do casal, mas tinha mais filhos, ela tinha irmãos? Tinha. Não, a Sofia não, só a Karina. A Karina tinha mais 3. Então, Karina... Ou seja, uma família muito grande. Ontem, um dos familiares até me contou que tinha mais de 200 pessoas no enterro, né? Dona Maria de Fátima, o Malta, nosso apresentador, quer fazer uma pergunta. Eu vou voltar com ele para o estúdio, tá? Só um minuto. Rapidamente, Kátia, eu queria avisar os nossos telespectadores que estão chegando agora sobre o assunto do qual nós estamos tratando, uma tragédia inominável nesse último fim de semana, uma família que perde eletrocutados 3 queridos parentes, o Kelvin de 14 anos, a Karina de 17, a Sofia de 5. Durante um temporal, um cabo de energia elétrica da Neoenergia se rompe e acaba caindo exatamente por onde passavam essas 3 pessoas. Mas para quem está chegando agora, Kátia, eu queria que rapidamente você nos contasse o que aconteceu antes do acidente. Era o Kelvin que estava indo buscar as 2 meninas? Como foi exatamente a dinâmica para que eles parassem exatamente nesse lugar e sofressem essa descarga elétrica? Exatamente, Malta. Olha, o Kelvin, ele mora um pouquinho mais abaixo. Ele tinha ido até o terminal de ônibus buscar a Karina, de 17 anos, a sobrinha dele, e também a Sofia, de 5 anos. A Karina, ela morava em Planaltina e a Sofia no Céu Azul. As duas estavam vindo para cá para passar o fim de semana, era sexta-feira à noite. Quando o Kelvin saiu de casa, estava chovendo, então por isso ele decidiu buscar as meninas no terminal. Ele saiu de casa, se arrumou, pegou um guarda-chuva e seguiu em direção até o terminal, que fica um pouco mais acima. Quando ele estava voltando, essa pista aqui onde nós estamos estava molhada por causa da chuva. Um fio de energia desse poste aqui, que está bem aqui em cima da gente, se rompeu. Eles não viram que o cabo tinha rompido e
pisaram ali na água que já estava eletrocutada por conta dessa fiação de energia que acabou caindo aqui na rua, né? Eles morreram, Malta, exatamente aqui nesse local. Inclusive um vídeo que nós tivemos acesso mostra as duas meninas mortas já, abraçadas aqui juntas, e o Kelvin, ele ainda tentou socorrer as meninas. A informação que nós tivemos é que ele tomou um choque, mas as meninas caíram aqui e ele conseguiu ainda, ele tentou socorrer as meninas, só que no momento que ele pisou aqui na água, ele também acabou levando um choque. Um motorista que estava passando aqui no momento viu o que aconteceu, desceu do carro, também tentou ajudar ali os três, só que ele também acabou levando um choque e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Regional de Taguatinga. A informação que eu tive é que esse homem, ele passa bem, não tenho mais detalhes do estado de saúde dele. E como nós conversamos agora com um vizinho, ele disse que ele também tentou ajudar, inclusive ele conseguiu tirar o Kelvin que estava aqui na água, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e também morreu. As duas meninas, elas continuaram aqui deitadas no chão. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, eles não conseguiram retirar, né, como nós acabamos de ouvir, segundo aqui a vizinha, porque o piso estava todo eletrocutado, né? Tinha a água que estava aqui, estava dando choque, então nem os bombeiros conseguiram chegar aqui ao local para tentar socorrer as duas meninas que ficaram mais de 1 hora aqui no mesmo local. O Kelvin ainda foi socorrido, os bombeiros conseguiram, levaram o vizinho, né, o André, que conversou com a gente, levou ele aqui para a esquina, pegou ele no colo, levou ele aqui para o beco. E os bombeiros ainda tentaram socorrê-lo, né, fizeram a massagem cardíaca, mas infelizmente ele também acabou falecendo, né? E o que os moradores reclamam aqui na região é que o poste, né, de energia aqui, ele já estava apresentando problema há muito tempo, há pelo menos 3 anos. A energia já vinha caindo com bastante frequência aqui na região. O fio, toda vez que tinha algum problema, ao invés de ser trocado, era remendado. E há mais ou menos 6 meses, esse fio aqui começou a soltar faíscas. Então, o fio começou a soltar várias faíscas, os vizinhos entraram em contato com a Neo Energia, segundo a informação que eles passaram para a gente. A Neo Energia vinha até aqui e fazia apenas um reparo na fiação. Não trocaram, né, esse cabo. O cabo ele só foi trocado efetivamente no sábado. Inclusive, o Rogério Silva, o Dentinho, ele estava aqui, ele acompanhou a empresa de energia trocando toda essa fiação aqui, né, depois do acidente. Então, a reclamação dos moradores é: por que eles não trocaram a fiação antes dessa tragédia? Por que ao invés de trocar, eles estavam fazendo apenas remendos, né? Eles não trocaram essa fiação. Então, assim, é uma revolta, é uma indignação. A mãe do Kelvin, né, um menino de 14 anos que morreu, a gente acabou de conversar com ela, ela está completamente abalada, muito arrasada. O André, que é o vizinho, que ajudou a socorrer o Kelvin, com certeza ele nunca mais vai esquecer dessa cena, né? Um momento que ele tentou salvar uma vida, infelizmente não conseguiu. E tudo isso na porta da casa dele. Poderia, inclusive, ter acontecido com ele, com os filhos dele. Então, assim, uma tragédia, assim, que não dá para entender, Malta, sabe? Um acidente que todo mundo diz que poderia ter sido evitado e, infelizmente, não foi. Pois é disso que a gente está falando, porque quando nós ouvimos aqui a mãe do Kelvin, o pai do Kelvin e a família dessas 3 pessoas que morreram eletrocutadas, a gente imediatamente se coloca no lugar dessa família, entende o drama que eles estão vivendo nessa segunda-feira, o luto dilacerante que passa pelo coração deles. A gente precisa dar voz para essas pessoas, para que elas venham aqui na TV aberta pedir justiça, pedir providência, mais do que tudo o que a mãe do Kelvin acabou de dizer, o que mostra o verdadeiro sentimento no coração dessa mulher. Ela disse: eu não quero bens materiais, eu não estou preocupada com indenização, eu quero é que nenhuma família passe pelo que eu estou passando neste momento. E esse é o recado que essa família corajosamente traz para nós. Agora, o depoimento que você acabou de colher, Kátia, da vizinha,
que obviamente está estarrecida com as cenas que ela assistiu e que acabou de escrever pra gente. Mas ela já vem aqui contar que o buraco é mais embaixo. A família está pedindo justiça, a família está pedindo providência, mas existe uma comunidade inteira denunciando que há uma falha na prestação de serviço. Existe uma comunidade de vizinhos que moram todos perto um do outro, que estão sofrendo, que estão assistindo o cabo do poste de fiação elétrica encostar um no outro e soltar faísca diariamente, que estão escutando os estalos que vêm da fiação, que estão presenciando os fios pegarem fogo, estão abrindo os chamados, a empresa diz que vai lá, faz a manutenção, mas veio acontecer isso. Por quê eu estou trazendo essa questão? Porque a gente acabou de assistir ao delegado nos explicar que vai apurar as causas do acidente. E se nós estivéssemos falando de uma estrutura tão bem feita com relação à manutenção, tão segura, que a gente estivesse diante de uma tragédia impossível de ser evitada, o cenário era outro. O cenário era de se compadecer com essa família, a gente se colocar no lugar deles, imaginar que qualquer um de nós poderia estar vivendo essa trágica segunda-feira, mas estar com aquele sentimento de que foi algo que aconteceu por uma fatalidade. Não é este o caso, e não parece ser. Porque a gente está aqui diante e é necessário dar voz e credibilidade para uma comunidade, Kátia, que decide vir aqui nos atender ao SBT e colocar a cara na televisão para dizer o que a gente está vivendo aqui não está certo. Eu já chamei várias vezes a equipe para vir aqui dar manutenção, o serviço não foi feito. Ninguém se expõe para centenas de pessoas que nos acompanham agora ao vivo, se não for para dizer que algo está muito errado. Ninguém vai botar a cara na televisão para depois ser desmentido. Ou seja, se até essa vizinha estiver aí perto de você, eu gostaria que ela relatasse aqui que mais do que uma fatalidade que acontece num fio que se rompe durante uma tragédia dita fora do normal, existe um contexto que essa comunidade está vivendo de uma falha na prestação de serviço que pode ter culminado como causa e consequência disso que a gente está assistindo. Foi um temporal muito forte? Foi. Foi uma chuva muito complicada? Foi. Mas será que a fiação teria se rompido se a manutenção estivesse em dia? Quem vai responder isso não sou eu. É a perícia da polícia. Mas o que nós temos por enquanto é uma comunidade que se junta na frente da equipe do SBT para dizer, olha só, isso que aconteceu no fim de semana é uma tragédia que a gente não tem condição de dar nome, mas parece que era uma tragédia anunciada. Estamos diante de um contexto muito complicado. É o que essa vizinha acabou de nos dizer e acho que ela já está do lado da Kátia outra vez. Kátia, é com você. Tá chovendo. Sim, a Raine está aqui comigo, eu vou vir para cá, Malta, só um pouquinho, porque, olha, começou a chover, né, os vizinhos, inclusive, já ficam até assustados com a chuva. Raiane, você acha, né, você que é morador aqui da região, que se essa fiação tivesse 100%, a Neoenergia alega que choveu, era vento forte, raio, você vê algum raio aqui na região, você acredita que pode ter sido, sim, um raio, a chuva forte que causou esse acidente? Não mesmo, não mesmo. Porque já tinha acontecido antes dele pipocar ali. Não foi raio, não foi raio, foi fio remendado, essa é a realidade. Não estava tendo raio na hora, estava chovendo muito, muito, mas não estava caindo raio. É tanto que a gente, depois que o presidente soltou essa nota, a gente até procurou, a gente não, meu esposo até procurou a previsão do tempo e viu que não tinha, gente, não caiu raio em momento algum. O pessoal que estavam ali na outra distribuidora viram ele pegar fogo antes dele se soltar. Entendeu? Não é realmente, Malta, o depoimento só da Raiane, viu? Nossa equipe ouviu sábado, né? O Rogério Silva veio até aqui acompanhado com a Amanda, nossa estagiária. Eles ouviram relatos de diversos moradores falando a mesma coisa. Então, assim, não é algo que vocês, claro, inventariam. De forma alguma. De forma alguma. Pra que eu ia inventar uma coisa dessa? Sendo que tava ali a prova, gente. Olha o tamanho dessa quadra, olha o tamanho dessa vizinhança. Todo mundo tá mentindo? Será se só o presidente da Enel tá falando a verdade? Não é possível. Não é possível. Tá errado isso. Eles têm que rearcar com esse erro, esse crime, porque foi um crime, poderia ter sido evitado. Entendeu? Se tivesse feito o conserto. Peraí, Raiane, eu acabei de ouvir um argumento aqui da dona Maria de Fátima, mãe do Kelvin, que, Malta, ela até falou assim, poderia até ter caído realmente a fiação, pode ter sido uma tragédia, mas eles deveriam ter vindo na mesma hora desligar, porque talvez isso salvaria a vida deles. Salvava a vida do meu filho, da minha neta e da minha bisnetinha, né? Então, como eles são
eu acho que eles não são profissionais nessas coisas não, porque se eles fossem, era na hora que ligasse, eles iam correndo, né? Então isso não deve que nunca aconteceu na família deles, porque se fosse na família deles, eles tinham feito de tudo, mas como é nossa família, é os outros, não é deles, aí eles demorou, deixou pegar fogo, deixou acontecer tudo de ruim, pra depois vir. Aí depois que eles morreram tudinho, aí eles vieram e arrumou tudo bonitinho, pode ver que tá tudo arrumado. Agora, teve que morrer gente pra eles tomar providência. Eu não acho isso justo, eu quero justiça para que isso não venha acontecer com outras famílias. Para que ninguém venha chorar igual eu tô chorando hoje, porque essa dor que eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo dor por 3. Isso é ruim, gente, isso é ruim. Eu não tô comendo, eu não tô dormindo, tá? Porque isso foi uma fatalidade e foi uma falta de responsabilidade muito grande da ANEEL, e ela pode vir com qualquer ouro que não vai substituir nada do que aconteceu na minha vida. Eu quero justiça, eu quero que eles venham nunca mais fazer serviço mal feito para matar as pessoas. Malta. É difícil, viu, ouvir um relato. 3 pessoas da mesma família. A família inteira aqui chorando, o vizinho. Netinha tão pequenininha, meu Deus, tanta vida pela frente. Kátia, muito obrigado por ter conseguido manter, né, o coração dentro das possibilidades, em condições de ouvir essa família que está vivendo esse momento devastador. Eu queria dizer, a dona Maria de Fátima chamou a Kátia há 2 minutos para alertá-la, inclusive, sobre este fato, de que ainda que se tratasse de uma tragédia impossível de evitar, e isso não é o que mostram os depoimentos que a gente tem colhido dessas pessoas, ainda assim, se a empresa alega que desligou a energia elétrica remotamente, isso não funcionou. Porque nós temos uma comunidade que diz ter ouvido dos bombeiros que foram até lá atender essa ocorrência que nós não podemos nem chegar perto dessas meninas que estão ali tomando choque, porque a energia não está desligada. Aí a empresa vem e diz em nota, não, mas nós desligamos remotamente. Ué, mas se os bombeiros estavam no local, eles que são capazes de avaliar se há segurança para proceder um atendimento desse, disseram que não aconteceu, que a energia continuava ligada, então esse desligamento remoto nem está funcionando. Então nem diante de uma fatalidade, teoricamente, que pudesse ser possível de ser evitada, tinha que ser capaz de desligar isso imediatamente para ver se tinha como socorrer aquelas pessoas. E nem isso foi possível de ser feito. Ou seja, estamos diante de uma segunda-feira emblemática para a prestação de serviço de energia elétrica aqui no Distrito Federal. Eu espero que essa segunda-feira horrível que a gente está tendo aqui, que a gente não tapa o sol com a peneira, não. Ouvindo essas pessoas e mostrando que essa é a realidade, que isso não se repita. A gente também está diante de um contexto que não é que a energia elétrica prestada, o serviço prestado aqui no Distrito Federal é mil maravilhas, não mesmo. Há muito tempo, há quantos anos estamos aqui no jornalismo local falando rotineiramente sobre queda de energia, família que perde bem dentro de casa porque dá pipoco na fiação da frente, queima todos os tipos de, todo o eletrodoméstico que tem. Pois é, até então eram danos materiais, né? Aqui estamos agora diante de um dano irreversível. Não há indenização que seja entregue para essa família que devolva para eles as 3 vidas amadas que eles perderam. Eu espero que essa segunda-feira não se repita. E nós continuaremos acompanhando a apuração desse caso de perto para entregar para o nosso telespectador e para essa comunidade que confiou em nós as respostas que eles estão buscando. Talvez nós não sejamos capazes de entregar a resposta, mas continuar batendo na porta de quem tem a obrigação de tomar providência e de responder a essas pessoas, nós continuaremos. Kátia, muito obrigado. Agradeço a essa família, né? Dê o nosso abraço solidário. Eu tenho certeza que de toda a equipe, a essa família que hoje está precisando de amparo. E eu espero que Deus os ampare, porque nenhum abraço nosso vai ser capaz de acalmar o coração de uma família que está vivendo um negócio desse.